capítulo 53, está escrito: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, beleza nenhuma nele víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentados no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, não fizemos caso dele algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isso 1000 anos antes de Jesus ter nascido, ele teve esta visão. Agora o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, está escrito: quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, antes se entregava àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Meus amados irmãos, essa é a encenação, esse trabalho lindo, que eu quero falar depois sobre isso, mostra exatamente aquilo que aconteceu, que Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai, preparou para que nós estivéssemos aqui hoje, sentindo o céu dentro de nós, totalmente desprendido de todas as coisas desta terra e preparados para mudar de endereço a qualquer hora, ou seja, para o arrebatamento da igreja de Jesus, ou quando ele pegar a sua ficha e mandar me chamar ou mandar te chamar. Então essa é a realidade. Ou seja, chegou um dia em que Deus, está escrito no livro do profeta, olhando para a terra, não viu nela um justo sequer. E aí ele teve que olhar para o seu lado direito. E estava Jesus Cristo, aquele que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu posso imaginar Deus orando para ele e dizer: meu filho, é você quem tem que descer lá, se humanizar, viver todos os momentos em que um ser humano vive, passar por tudo aquilo que ele passa, e aí sim você ser o verdadeiro Cordeiro Pascal, ou seja, que vai resgatar toda a humanidade. E exatamente isto aconteceu. Vejam que lá no livro de Êxodo está escrito a respeito do Cordeiro, não é? Primeiro o sacerdote tinha que oferecer para os pecados dele, depois para o povo e assim por diante. E quando ultrapassava o véu, só o sumo sacerdote poderia passar para estar na presença de frente ao Deus Todo-Poderoso. Mas o texto diz que quando Jesus, na cruz do Calvário, pendeu a cabeça e diz: Pai, está consumado. Eu entrego agora nas tuas mãos o meu espírito. E ali naquela hora está escrito:
o véu do templo se rasgou de alto a baixo e a entrada na presença de Deus se abriu para todo aquele que nele crê. Então, quando você dobra o seu joelho e ora a Deus em nome de Jesus Cristo, aquele véu foi rasgado, ou seja, a entrada está livre e você pode conversar com o Pai, com o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, como você conversa com o seu Pai físico aqui na terra. E conversar com Ele, falar com Ele e se queixar com Ele. Tá certo, Senhor? Eu não falei nada por aí, porque senão eu seria um murmurador. Mas o Senhor me dá licença que eu vou murmurar um pouquinho aqui agora. Olha o que aconteceu comigo, olha o que fulano fez, olha o que ciclano fez. Aí você desabafa ali e as lágrimas caem. Oh, que coisa deliciosa é quando você sente que você está diante do Deus Todo-Poderoso. Então, tudo isto aqui que aconteceu, que for muito bem encenado aqui por todos os participantes, parabéns, isso tudo foi uma realidade para que eu e você hoje não temesse mais a morte. Aquilo que todo mundo tem pavor, a morte, misericórdia. A morte, ela não tem mais poder sobre você e sobre mim. Jamais. Ainda está em mim, por causa do sacrifício glorioso e maravilhoso de Jesus Cristo. Não existe mais morte. A única coisa é que nós vamos passar pelo vale. Que vale é esse? Vale da morte? Não. Vale da sombra da morte. Então, o espírito da morte, ele não tem poder sobre você, porque nem eu, nem você não morre mais. Quando nós, que Deus chamar nós de volta, ou seja, para mudar de endereço, agora você vai vir para cá, tudo isso aqui é pó, e vai para o pó, tá certo? E o corpo, e o corpo que é pó volte à terra como era, está escrito em Eclesiastes. E o Espírito que é de Deus torne, olha a palavra torne, ou seja, volte. Por que volte? Porque nós estávamos lá, Volte para Deus. Então, por isso é que o apóstolo Paulo desafiou a morte. E Paulo diz assim, ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ou seja, e a morte caindo fora e Paulo desafiando. É morte, cadê você, morte? E a morte caindo na palhada. Só o espírito da morte caindo na palhada. Até que ele declarou, tragada foi, aleluia, a morte na vitória. Porque a morte não tem poder sobre os filhos de Deus. Maravilha. Aleluia. Eu tive um auxiliar, o nome dele era Abelino. Ele era da igreja Deus e Amor, e eu recebi ele e toda a família dele. E ele acabou sendo meu auxiliar. Mas aí ele pegou um câncer e tomou conta do intestino, e o médico disse para mim e para a família, pastor, o senhor pode levar ele para casa, porque ele não dura mais do que 1 ou 2 dias. Então nós levamos ele para casa. Na sala dele, botou a cama lá, e veio os irmãos da Deus e Amor, eles foi lá em Tapicirica da Serra, veio os nossos irmãos da Assembleia de Deus, e todo mundo ali cantando hino. E aí, na hora que estava cantando, acho que era o hino 17, nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço, buscando a luz. Aí ele falou assim, irmão pastor, ele me chamava de irmão pastor. Era meu auxiliar, mas só me chamava de irmão pastor. Irmão pastor, aquele jeitinho deles, né? Irmão pastor, por favor. Aí eu disse, pois não, irmão Abelino, pois não, ele deitado na cama. Irmão pastor, eles chegaram, pastor, eles chegaram. Eu fiquei assim, irmão Abelino, desculpa aí, mas eles quem? Os anjos, pastor, estão aqui, vieram me buscar. Que alegria, pastor. Pastor, é uma pena que o senhor não pode vir comigo, mas olha, chegou a minha hora. Então eu disse assim, meu Deus, que alegria. Aí
o pastor Romildo, que vocês conhecem lá do Belém, que também congregava comigo, me chamou lá fora e eu fui atender o Romildo, não sei para fazer não sei o quê. Aí quando eu voltei, o olho dele estava parado, a boca parada. Aí eu fechei um olho, fechei o outro, fechei a boquinha dele. E quando terminou aquele hino, eu disse, irmãos, o Abelino acabou de partir. E aí eu contei para a igreja que estava ali o que aconteceu. Mas, irmão, derramou um Pentecoste tão grande que só quem era crente, lavado e remido, entendia um negócio daquele. O homem acabou de morrer e Deus mandou a alegria do Espírito para todos nós. E foi uma coisa assim, renovação espiritual para todo mundo. Então, toda esta encenação aqui mostrou a realidade do que aconteceu há 2000 anos atrás, para que agora a porta ficasse aberta, o véu do templo rasgado de alto a baixo, e você tem entrada na presença de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a qualquer hora do dia ou da noite, na sua casa ou aonde você estiver. Você tem esse privilégio através do precioso sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na Calvário para nos dar esta liberdade, esta alegria, este amor que nós temos aqui hoje. Inclusive, daqui a pouco eu vou passar aí para a orquestra, os irmãos que têm ainda algo para fazer. Veja bem, a respeito da igreja de Jesus, o apóstolo Pedro, que eu amo as epístolas pastorais do apóstolo Pedro, ele diz assim, mas vós, se referindo à igreja de Jesus, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, aqui diz geração eleita, ou seja, essa eleição, isso aqui é profundo demais, ela aconteceu muito antes, ou seja, que houvesse terra. Deus já havia escolhido, está certo ou não? Só que, como se trata de um processo seletivo, essa escolha passa por esta seleção. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Por que sacerdócio real? Porque Jesus habita em você e em mim, e Ele é sacerdote real. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Então, Jesus disse assim, eu vou citar de novo, já citei acho que umas 10 vezes aqui. João 14, versículo 21. Jesus diz, aquele que, nem todos, isso é seletivo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aí ele diz assim, aí ele completa, e ele será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando Pedro diz aqui, vossa geração eleita, sacerdócio real, é porque Jesus se manifesta em mim, se manifesta em você, Ele está aqui. Mas quando Jesus disse isso, no versículo 21 do capítulo 14 do Evangelho de São João, eu não sei qual foi dos discípulos, me parece que foi Tomé, não sei qual deles, disse assim, Senhor, como se manifestará, como acontecerá esse mistério? Que mistério? De o Senhor se manifestar a nós e não ao mundo. Aí no versículo 23, Jesus responde, aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aí é os três, aí é a trindade divina. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando em você. Porque o Espírito Santo é Jesus, o Espírito Santo é Deus, Deus é o Espírito Santo, Jesus é Deus
e assim por diante, os três é um só. Então, esse mistério só acontece com a igreja. Quem dera, se todo cristão tivesse a consciência do eterno significado disso, da habitação, da plenitude divina na sua vida, no seu corpo. Não importa onde você estiver, você sempre será o templo eterno do Espírito Santo de Deus. Inclusive está escrito, você não sei agora onde é, mas vocês, que Deus não habita em prédios, em casas feitas por mão de homem, mas Ele habita na casa que Ele mesmo fez, que sou eu e vocês. O apóstolo Paulo chega a ponto de falar de uma forma exortiva: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que Ele habita em vós? Pronto. Então você tem que ter esta consciência. Ou seja, quando você vai fazer uma coisa, o Espírito Santo de Deus lhe revela: isso aqui não convém. Você está numa conversa, daqui a pouco surgem uns assuntos lá, que o Espírito Santo de Deus sai fora. Aí você dá licença um pouquinho, coisa e tal, e vai embora, porque aquela conversa não lhe agradou. Se você continuar ali, você vai ter que ser indelicado. Como assim? Vai começar a pregar o Evangelho. Aí as pessoas ali vão simplesmente lhe enxotar de lá. Então, prudentemente, disfarçadamente, dá licença um pouquinho que eu saio, porque aquela conversa não lhe agrada. Por quê? Porque o Espírito de Deus que está em você, ele tem a sensibilidade de lhe orientar aonde você deve ir, aonde não deve ir, e assim por diante. Por isso que, por exemplo, eu posso, embora não é culto de ensino hoje, mas se você está numa fábrica, num trabalho, num escritório, numa empresa, e você não está se sentindo bem lá, o que aconteceu hoje? Vai conversando com ele. Ele que está aí, você lhe ouve. E aí, às vezes ele até pergunta: você quer ir para onde? Aí eu gostaria de ir para a área de RH, sei lá, estou chutando aqui. Então, você vai ouvir assim: espera um pouquinho, deixa comigo que eu vou resolver isso. Misteriosamente, isso é um mistério. Você não sabe como aconteceu. Você é chamado lá no departamento, sei lá, e aí diz: olha, nós estamos querendo transferir você para esta área aqui. Aí você vai saber que foi aquela conversa que você teve com ele. O que eu quero dizer para você é que no momento em que a porta se abriu, e você, porque não se, veja, Deus não vai obrigar ninguém a seguir Ele, mas quando você ouviu o Evangelho, você foi tocado, e você então creu. Jesus, todo aquele que crer e for batizado, você creu, você passa a ser guiado por Ele, orientado por Ele, e aí sim você toma a Páscoa de Jesus todos os dias. Há cristãos, e eu creio que aqui não tem, que fica se preparando para o dia da ceia. Para com isso, irmão. Desliga. Que negócio é esse? Não. Tem mãe que fala assim: menino, se não fosse a semana da ceia, tu ia ver. Ora, senhor, que conversa é essa, irmão? Isso não pode acontecer. Eu e você temos que estar preparados para tomar a ceia. Quando? Agora. O arrebatamento da igreja vai acontecer e nós vamos cear com o Senhor. Você tem que estar pronto e preparado para a ceia do Senhor sempre. Todos os dias, amanhecer preparado, passar o dia preparado para a ceia do Senhor, porque a qualquer momento você pode não só mudar de endereço, mas o arrebatamento pode acontecer. Então é isso, é você saber que você é o templo do Espírito Santo, que Ele habita em você, está certo ou não? Por isso é que quando isto acontece, não tem jeito, você vai produzir resultados para o reino de Deus. Por exemplo, o último versículo do Salmo 23 é uma realidade na sua vida, tem que ser. Se não for, então, tem alguma coisa aí, você pode conversar comigo, eu vou lhe orientar, vou lhe ajudar a você viver o verso 6 do Salmo 23, que diz lá: a bondade e a misericórdia
me seguirão todos os dias da minha vida. Então, você tem 2 discípulos que te seguem todos os dias. Quais são? Bondade e misericórdia. Diga comigo, bondade e misericórdia. Se existe uma coisa boa na sua vida, é que você é bondoso por excelência. Como assim, pastor? Você tem a natureza bondosa. Ou seja, você não consegue fazer o mal, a não ser que seja involuntariamente. Mas voluntariamente você não faz mal para ninguém, porque você é bondoso por natureza. O Espírito que está em você é bondoso. E qual é o segundo? Misericórdia. Você sempre... Eu ensinava isso lá no Itaí. Chegou o irmão assim, pastor, eu vou pedir um dinheirinho emprestado para o senhor, porque eu sei que se eu não puder pagar, eu já estou perdoado. Eu só brinquei com ele, ó, vê se está escrito banco aqui. Tá não, né? Então, não é comigo não. Porque eu não empresto dinheiro para ninguém, até porque não tem. Glória a Deus. Então, pense nisso, meus amados irmãos, e sejam cristãos agradecidos a Deus pelo privilégio que Deus lhe concedeu de estar do lado de dentro, lavado e remido no precioso sangue de Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Amém. Diga de novo. Amém. Outra vez. Amém. Venha Cristo, sem tardança, receber perdão. É a vida de esperança, fruirás então. Vem hoje, vem. Aonde está você? A primeira pessoa que foi impactada, tocada, quebrantada pela palavra, por esse trabalho lindo que foram feito aqui, eu quero que você se levante do seu lugar e venha entregar tudo para Jesus. E eu lhe prometo que a partir de hoje você nunca mais será o mesmo, nunca mais será a mesma, porque você passará a ser a habitação do Deus eterno na sua vida. E eu lhe prometo que você sentirá uma paz verdadeira que inundará toda a sua alma, seu espírito e toda a sua casa e a sua família. Tem alguém que quer vir agora? É uma área que eu não insisto, porque é o Espírito de Deus quem convence o homem ou a mulher de pecado. Mas sempre quero dizer que você que é nosso visitante, aqui é a sua igreja. Aqui sempre terá uma cadeira reservada para você estar conosco e vir adorar a Deus.